Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, tudo bem com vocês? Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para este canal, intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, hoje eu vim novamente falar sobre a suficiência da cruz, trazendo alguns argumentos bíblicos para defender a suficiência de Cristo, aqueles que acreditam na graça, através da fé, que o Senhor Jesus, Ele nos alcança e nos salva através da graça, do favor imerecido que Deus tem para cada um daqueles que acreditam. Amém? Futuramente vou trazer vídeos sobre a predestinação, porque eu creio na visão calvinista, eu vou trazer argumentos bíblicos, não vou obrigar ninguém a acreditar, porque tem pessoas que acreditam em Armínio, vamos dizer, os arminianos, né? Que a palavra é meio difícil soletrar. Eu defendo as ideias de Calvino sobre a predestinação e eleição. E, inclusive, eu vou trazer alguns argumentos bíblicos. Eu tenho estudado bastante sobre a graça, meus irmãos, bastante sobre a graça. A justificação através da fé pela graça, que é a suficiência de Cristo. Eu tenho sido atacado por muitos irmãos da sã doutrina, porque eles fazem muita oposição sobre a suficiência de Cristo, a qual a Bíblia ela está baseada. Então a Bíblia, quem tem o costume de ler a palavra de Deus, vai defender a suficiência de Cristo ou suficiência da cruz, que nós somos justificados através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Meus irmãos, antes de ler a palavra aqui e começar a fazer a explanação do ensino e da palavra, da pregação, eu vim esclarecer algumas dúvidas aqui. No último vídeo que eu fiz, eu pausei o vídeo porque a campainha daqui tocou, né? E aí eu pausei o vídeo e voltei novamente e tinha falado, né? Que eu ainda comentei assim, nossa, eu vejo que é uma interferência do diabo, que toda vez que eu estou gravando o vídeo acontece alguma coisa. Eu queria dizer para vocês, dos irmãos aí que seguem a sã doutrina, né? O seguinte, não é porque a pessoa ela abandona, larga de mão essa sã doutrina dos usos e costumes que ela para de crer no mundo espiritual. Então vocês estão fazendo muita confusão. Então teve uma mulher, né, que ela começou a me atacar nos comentários falando assim, varão, meu irmão, agora que você acredita na suficiência de Cristo, não era para você crer em demônios, em ataques malignos, não. Minha querida, deixa eu te responder uma coisa. Isso aqui não é questão de ser sã doutrina ou suficiência de Cristo, não. É a Bíblia que fala da existência de demônios. Então você tem que entender que tem pessoas que, independente se estão na sã doutrina ou se acreditam na suficiência de Cristo, eu já fiz até um vídeo sobre isso no passado, tem cristãos que eles são mais sensíveis ao mundo espiritual. E muitas vezes não precisa nem ser cristão, né? Eu já fui espírita kardecista, então tem pessoas que estão dentro do espiritismo, tem pessoas que às vezes não têm religião nenhuma, são pessoas que têm uma sensibilidade maior no mundo espiritual. Então é um equívoco, é um erro seu você associar que somente os crentes que adotaram a sã doutrina, que somente essas pessoas elas tivessem um acesso ao mundo espiritual, porque você está enganada. Tem pessoas que elas não têm religião e elas têm esse afloramento. É uma sensibilidade ao mundo espiritual. Então cuidado com esses argumentos seus. Você colocou um comentário no meu vídeo que deu a entender o seguinte, porque hoje eu saí da sã doutrina dos usos e costumes e hoje eu defendo a suficiência de Cristo, você quis dizer que automaticamente eu não devia mais crer na existência de demônios, de ataques malignos, porque as pessoas que pela sua suposição, né? Você quis dizer que quem acredita na suficiência de Cristo automaticamente não acredita no mundo espiritual. Então você está enganada, porque isso não tem nada a ver. Em primeiro lugar, você tem que aprender que a palavra de Deus, ela não menciona que a pessoa tem que seguir a sã doutrina para ser salvo, que a pessoa tem que seguir, né,
a suficiência de Cristo para ser salvo. Hoje a gente defende a suficiência de Cristo porque é o contexto que a palavra traz, que é através da cruz e da graça. Porque foi na cruz que Jesus ele consumou a obra redentora para tirar o homem do engano, do pecado, e que através do sacrifício de Jesus, né, que hoje nós temos acesso a Deus. Então parem de fazer essa confusão. Vocês fazem uma confusão tremenda. Vocês acham que por pertencer à sã doutrina dos usos e costumes, vocês caem naquela falácia de acharem que é mais espirituais, que é só vocês que têm acesso ao mundo espiritual. Então para com isso, vai ler a Escritura. Vocês fazem uma confusão grande. O problema seus é o seguinte: vocês dão muito valor a essa questão de experiências espirituais e acham que são as pessoas portadoras de serem os únicos que são dignos de terem experiências. É por isso que vocês são muito julgados, porque vocês se acham demais, cai na questão da soberba, entendeu? A palavra de Deus fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Então, já que vocês cresceram tanto nessa questão de ter experiência, vai crescer na palavra, aprende a equilibrar, a buscar o equilíbrio também de crescer na palavra, porque tem hora que vocês vêm com tanta falácia aqui nos comentários meus que fica até ridículo. É o que eu sempre falo, muitos de vocês caem nessa soberba espiritual e vocês nem percebem. Vocês nem percebem. Vocês atacam tanto a suficiência da cruz, achando que Jesus não conseguiu realizar lá na cruz o sacrifício perfeito, que vocês julgam uma coisa sem saber. Eu vou mostrar aqui na palavra como é que o sacrifício de Jesus foi tão grande e os milagres que aconteceram. Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 44. Prestem atenção aqui, ó. Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 44 ao 48. Está até sublinhado aqui, ó, porque eu tenho costume de ler a palavra. Olha o que fala aqui, ó. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo disso isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntaram a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Então eu vou ler aqui, eu li no Evangelho de Lucas, vou ler agora no Evangelho de Mateus, a mesma passagem, ó, que vai falar sobre o mesmo acontecimento. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51 ao 54. Evangelho de Mateus, no capítulo 57, versículo 51 ao 54. Está sublinhado aqui, ó. Nos diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Vocês percebam aqui, vocês que criticam a suficiência da cruz, que acham que o sacrifício de Jesus não foi perfeito, né? Principalmente esses da sã doutrina aí, que vocês têm sempre essa crítica ferrenha sobre a suficiência de Cristo, a suficiência da cruz. Então, quando vocês julgam que ali Jesus que ali na cruz Jesus não conseguiu obter o sacrifício perfeito, que através do sacrifício que ele se ofereceu por toda a humanidade, vocês blasfemam, porque nós observamos aqui até pela palavra de Deus, né? Tanto no Evangelho de Mateus e no de Lucas, que fala que assim quando
próximo, o Evangelho de Lucas fala que próximo quando Jesus, antes de entregar o Espírito ao Pai, que já estava sendo consumado ali, né? Que a morte já estava próxima ali de Jesus, então alguns sinais mostraram que ele era justo. E estes sinais demonstraram ali o grande acontecimento que estava prevalecendo na cruz do Calvário. Porque se Jesus fosse um homem comum, assim como outras pessoas foram mortas na cruz, nenhum sinal teria acontecido. Mas a Bíblia mostra grandes sinais que fizeram até o próprio centurião reconhecer que ele era um homem justo, que ele era o Filho de Deus. E a gente vê aqui que o véu do templo foi rasgado. Então o véu do templo se rasgou, muitos mortos ressuscitaram, houve terremotos. Então a gente olha pela palavra de Deus que grandes foram os sinais que aconteceram naquele momento que Jesus estava sendo crucificado na cruz, principalmente próximo à hora que ele estava entregando o Espírito dele ao Pai. Então vocês têm que entender isso. Parece que na cabeça de vocês que defendem tanto a sã doutrina que vocês chamam de seita, vocês não observam que através do sacrifício de Cristo, que foi o sacrifício perfeito, foi ali na cruz que realizou essa grande mudança do Velho para o Novo Testamento, que foi através do derramamento do sangue de Cristo que houve o sacrifício perfeito, que Jesus é o Cordeiro imaculado, é o Cordeiro perfeito de Deus, quando João falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus estava sendo crucificado na cruz, e quando ele obedeceu ao Pai e não negou, né, e ele foi até a cruz ser sacrificado, né, por todo aquele martírio que ele sofreu ali na cruz, a gente vê os acontecimentos que aconteceram, né, tudo o que sucedeu ali naquele momento, antes de Jesus entregar o Espírito ao Pai. Então o véu do templo se rasgou, terremotos aconteceram, algumas pessoas ressuscitaram, mortos ressuscitaram. Então isso mostra que Deus Todo-Poderoso aceitou o sacrifício de Cristo, assim como estava previsto no Antigo Testamento, através lá de algumas passagens do Salmo, através dos profetas, principalmente o profeta Isaías, que é o profeta messiânico. Então vocês têm que entenderem isso, vocês que falam que a suficiência da cruz é uma seita. Na verdade, blasfêmia e heresia são quando vocês negam isso. Vocês estão negando que o sacrifício de Jesus foi perfeito ali na cruz. O próprio centurião romano, né? O que é o centurião? Ele era um chefe da guarnição dos soldados ali de Roma. Ele próprio reconheceu através dos sinais de quando Jesus estava pregado na cruz, próximo à sua morte, de entregar o Espírito ao Pai, através dos grandes sinais que ele era um homem justo, que era o Filho de Deus. Então vocês têm que ler a Bíblia, né, para ver se a Bíblia afirma ou contesta isso. E a Bíblia, ela afirma de forma categórica, vamos dizer assim, categoricamente, que Jesus era um homem, foi um homem justo, era o Filho de Deus, né? Porque entre todas as crucificações que houveram, somente através da crucificação de Cristo percebe-se que houve sinais ali, que aqueles homens perceberam que ele não era um homem qualquer, que era o Filho de Deus, porque Jesus sempre falou. Jesus ele deixou claro que ele era o Filho de Deus, apesar, né, que muitos não reconheceram. Mas através da crucificação, dos sinais que antecederam ali, antes dele entregar o Espírito ao Pai, já demonstra já que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Quer ver? Eu vou voltar aqui no Evangelho de Lucas, para mostrar que esses sinais, pelo menos o Evangelho de Lucas fala, que aconteceram antes dele entregar o seu Espírito ao Pai. Quer ver? Vou voltar aqui um pouquinho, só para vocês verem. Olha o que fala aqui, ó. No capítulo 23 do Evangelho de Lucas, no versículo 44 ao 48. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, ou seja, tudo escureceu, né, no momento que Jesus estava sendo crucificado na cruz. Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. Então o sacrifício de Jesus foi tão perfeito que o véu do templo foi rasgado.
Porque este véu, ele separava a glória de Deus da dos homens, porque antigamente somente os sacerdotes que iam no templo e que tinham acesso a Deus para oferecer os holocaustos em prol do pecado da nação de Israel. Porém, quando o véu do templo se rasgou, significa que Deus agora, o acesso dele abrange a todos. Então não está condicionado somente a ir no templo. Mas quando o véu se rasgou, significa isso aqui, que Deus agora ele estava estabelecendo um novo pacto, que através de Jesus, agora todos têm acesso ao Deus Todo-Poderoso, que Deus, Jeová, ele não estava sendo restrito somente ali ao templo. Então a velha aliança já estava sendo revogada. Então já demonstra que seria agora através de uma nova aliança, de um novo testamento, né? E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então vocês estão vendo que os sinais aconteceram antes de Jesus ter entregado o espírito dele nas mãos de Deus, né? Porque ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo disso isso, expirou. Então os sinais é porque Deus já tinha se agradado ali, daquele momento que Jesus, né, já estava na cruz, já estava se oferecendo como sacrifício perfeito. Depois que ele expirou, fala aqui, ó: e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Entendeu? Porque o centurião, naquele momento, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, tá vendo? Todos observaram, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Eu não vou dizer com essas palavras, mas é como se a multidão se arrependesse depois que Jesus foi sacrificado. Porque nós sabemos que a multidão, ela foi induzida, né, ali naquele momento, quando Pilatos ofereceu para ser crucificado, ou na verdade nem crucificado. Jesus apresentou a quem? Jesus não, Pilatos apresentou a quem? Barrabás ou Jesus. Porém a multidão gritou com alta voz, né? Solta Barrabás e crucifica Jesus, porque ali eu creio que Satanás, com toda a força satânica, induziu aquele povo ali a crucificar, a condenar a Jesus. Porém, só que Jesus já sabia que ia passar por isso tudo. Porém, no momento quando Jesus passou por tudo aquilo ali, que ele já veio na terra por isso, então depois que Jesus entregou o Espírito dele ao Pai, que os sinais antecederam, né, um momento antes da morte de Cristo, aí eles reconheceram que Jesus realmente era um homem justo, né? E os grandes sinais aconteceram ali. Então, meus irmãos, vocês que atacam a suficiência de Cristo, percebam na palavra que através ali da cruz, que a suficiência da cruz, no momento que Cristo estava sendo crucificado, houveram sinais que identificaram que ele era um homem justo, que ele foi um homem justo, né? Ele não pecou. Então, Jesus não foi o primeiro homem que foi crucificado ali através dos soldados romanos, do Império Romano que estava em Jerusalém. Houveram outras crucificações ali, sempre houveram as crucificações. Então a crucificação era um modo que Roma estabelecia para punir malfeitores, pessoas que eram condenadas, presos, né? Pessoas que estavam condenados aos olhos de Roma, ou então judeus. Então a crucificação era um tipo de penalização para mostrar às pessoas no fim de obedecer. Então quando um preso, um malfeitor era crucificado, era uma forma dos romanos demonstrarem que através da crucificação eles deviam ter medo para não cair naquele mesmo tipo de punição. Só que Jesus, sendo um homem justo, né, eles perceberam que houveram grandes sinais ali que demonstraram que não era uma pessoa qualquer que estava recebendo aquele tipo de penalidade romana, que era uma das piores. Então a crucificação era um tipo de tormento, um tipo de punição muito severa e muito humilhante. E Cristo passou tudo isso
em prol de quê? De resgatar a humanidade. Não vou dizer a humanidade, mas pelo menos os eleitos. O sacrifício de Cristo foi perfeito, porque o sacrifício de Cristo, ele estendeu a qualquer um que se achegasse a Deus para ser redimido de qualquer pecado. Mas a gente sabe através da palavra que nem todos seriam salvos, né? Desde o início do mundo a gente já sabia disso, que a palavra fala. Porque senão a palavra falaria que através do sacrifício de Jesus todos vão ser salvos. Mas a palavra fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Que a porta para a perdição é larga e muitos andam por ela, mas a porta é estreita e poucos são as que... A porta do caminho verdadeiro, né? A porta que leva ao céu é estreita e poucos há que a encontrem. Então a palavra não mente, a palavra fala. Por isso que eu falo que Jesus morreu pelos eleitos, aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo. Voltando aqui, então essa irmã colocou a respeito. Então sobre essa questão da suficiência da cruz, eu não vou dizer mais nada, porque a própria palavra ela já confirma, né, que o sacrifício de Jesus foi perfeito e a gente olha os sinais que antecederam ali e ocorreram pouco momento antes dele entregar, o Senhor Jesus entregar o Espírito dele ao Pai. E até o próprio centurião, que ele não era judeu, ele era romano, o centurião da guarda romano, ele viu através dos sinais que Jesus era um homem justo. Então, através até ali no momento após a morte de Cristo, que ele entregou o Espírito dele ao Pai, muitos creram nele até pelos sinais que aconteceram. O véu do templo se rasgou, a escuridão, os terremotos, né? A escuridão que eu falo assim, houve trevas sobre a terra. Pessoas mortas que ressuscitaram, então eles viram que aquele homem era justo. É como se batesse um certo arrependimento por ter crucificado a Jesus, né? Mas nós sabemos que pela palavra de Deus, Jesus não morreu em vão. Tudo aquilo ali estava previsto para que o quê? Para que no mundo espiritual, né, nós obtivéssemos o perdão divino, aqueles que foram eleitos e predestinados para a salvação. É como eu disse, o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito porque ele abrange o mundo todo, mas nós sabemos que Jesus morreu para os predestinados e para os eleitos. Voltando a falando com essa irmã que colocou lá, então minha irmã, você tem que entender o seguinte, você tem que entender que independente se a pessoa ela está nessa sã doutrina, né, dos usos e costumes, que não é a sã doutrina bíblica, ou se a pessoa ela acredita na suficiência da cruz, você tem que entender que sensibilidade espiritual nada tem a ver com esse tipo de escolha, né, de doutrina que a pessoa abraça. Você tem que entender que tem crentes que acreditam na suficiência da cruz, que nem por isso nem todos têm uma sensibilidade espiritual. Tem muitas pessoas que estão mais na letra do que no espírito. Então tem muitos crentes que acreditam na suficiência da cruz, que leem muito a palavra de Deus, mas não tem nenhuma sensibilidade, né, para perceber quando o demônio usa a boca de uma pessoa. Porque graças a Deus eu tenho um certo discernimento que dependendo do local onde que eu tô e o que a pessoa conversa comigo, eu sei ali o que... Não é que eu tô falando isso para me vangloriar, não, entendeu? Longe de mim, Deus sabe a intenção. Mas é uma questão de discernimento e sensibilidade espiritual. Então eu sei ali, dependendo do contexto onde eu tô, quando o diabo está usando a boca de uma pessoa para falar comigo ou quando é da própria boca dela. Mas isso é o quê? Isso é uma sensibilidade espiritual que alguns crentes têm. Assim como eu conheço crentes que estão na sã doutrina, que não tem nenhum tipo de sensibilidade espiritual, que nunca passou por nenhum tipo de experiência. Então, essa questão da pessoa ter uma sensibilidade espiritual, isso não está vinculado da pessoa acreditar na sã doutrina ou acreditar na suficiência de Cristo. Porque a palavra de Deus não fala sobre isso. Em nenhum momento a palavra de Deus fala, somente os crentes da sã doutrina vão ter sensibilidade no mundo espiritual. Somente os crentes da suficiência de Cristo vão ter sensibilidade ao mundo espiritual. A palavra de Deus não fala. Mas a palavra de Deus fala sobre os dons do Espírito Santo. A palavra de Deus mostra, né, que o apóstolo Paulo, ele tinha uma sensibilidade quando ele reconheceu o espírito de adivinhação que estava naquela mulher, que toda vez que ele passava, né, que ela pegava e falava, eis aí
um grande homem de Deus que está a anunciar. Então, a sensibilidade espiritual, isso é uma coisa particular de cada crente, né? Então, a pessoa pode buscar sim. Às vezes a pessoa não tem, mas se ela buscar e falar assim, Deus me torna mais sensível espiritualmente, eu creio que se for da vontade de Deus, a pessoa se torna. Entendeu? Então você tem que entender que sensibilidade espiritual não está vinculado da pessoa estar na sã doutrina ou na suficiência de Cristo. Entendeu? O que acontece com os crentes da sã doutrina é que eles buscam isso de uma forma mais efetiva, né? Porque eles não dão muito valor na palavra, eles dão valor ao quê? Há uma sensibilidade espiritual. E como há dons espirituais, e como a palavra de Deus fala que aquele que pede, recebe, como eles têm essa busca constante, então eu creio sim que Deus dá. Deus concede os dons, né? Apesar que muitas vezes, na minha opinião, pode ter crentes da sã doutrina que podem ser usados por Deus? Pode. Eu não vou generalizar, falar que são todos. Mas a maioria, pelo que eu percebo, a maioria são usados por espíritos de engano. A maioria são usadas, desses crentes, dessas pessoas, são usadas por um espírito de engano. Porque trazem muitas vezes heresias. Então eu não vou falar que é mentira quando eu vejo que um crente, principalmente da sã doutrina, fala: eu tive uma experiência de ser arrebatado no céu e inferno, eu tive uma visão, porque quando eu estava na sã doutrina eu tive essas visões. Mas eu não posso dizer que era o Espírito Santo. Às vezes eu creio que o Espírito Santo me usava, mas eu creio também que o espírito de engano também atuava. Vocês estão entendendo? Mas por quê? Porque eu tive essa busca, eu paguei preço por essa busca. Porque você está acessando o mundo espiritual. E eu tenho percebido que hoje, mesmo que eu acredito na suficiência de Cristo, eu tenho acesso ao mundo espiritual. Não com visões de demônios igual eu tinha, mas eu tenho um certo discernimento. Eu sei quando o diabo está agindo contra mim. Deus me dá sonhos, me avisando. Então Deus ultimamente tem me usado muito em sonhos que às vezes não convém nem eu ficar falando. Tem coisas que Deus me avisa através de sonho. Entendeu? Deus já me mostra os ataques de Satanás que vão tentar prevalecer contra a minha vida através de sonhos. Vocês estão entendendo? Então é essa dica que eu falo. A sensibilidade espiritual nada tem a ver com o crente ser da sã doutrina ou da suficiência de Cristo. A sensibilidade espiritual, isso é uma coisa particular que cada pessoa tem. Então, independente se o crente ele está na sã doutrina ou se ele acredita na suficiência de Cristo, isso aí não quer dizer que é parâmetro por acreditar em doutrina que ele vai ter uma sensibilidade espiritual. Isso é uma coisa particular de cada pessoa, Eu conversei com a irmã Kátia ontem, ela saiu da sã doutrina e ela até estava falando comigo que isso incomoda ela. Que ela também está na suficiência de Cristo, ela tem uma sensibilidade espiritual muito alta, assim como eu tenho, entendeu? Só que para mim, a sensibilidade ela não me incomoda. Ela não me incomoda essa sensibilidade. O que me incomodava muito é ter essas visões com demônios todo momento que eu tinha. A minha visão era muito aberta. É igual eu falei com vocês, a pessoa que tem a visão espiritual aberta, não é igual, você não tem controle sobre isso. Então, não é que você fala, visão, abre agora que eu quero ver o mundo espiritual, visão fecha, não é assim. Quando eu estava na sã doutrina, simplesmente minha visão abria e eu começava a ver demônio. Só que hoje, graças a Deus, essas visões pararam. Mas eu tenho um certo discernimento quando eu vejo pessoas serem usadas por Satanás. Às vezes, eu estou em um certo lugar, eu estou conversando com uma pessoa, às vezes a pessoa fala uma coisa ali que eu vi que foi o diabo que usou. Às vezes eu estou num certo lugar que a pessoa faz uma proposta para mim, ou envia uma bandeja, ou às vezes eu estou num lugar que eu recebo uma proposta para você ter de emprego, que tenta desvirtuar uma coisa que Deus já tinha falado comigo antes. Vou dar um exemplo. Às vezes eu tenho alguma coisa para fazer, essa semana eu tenho uma tarefa para fazer, alguma coisa que já está agendada. Aí muitas vezes aparecem algumas ofertas de emprego, ofertas de serviço, que eu vejo que é o diabo que lança. Por quê? Porque o objetivo dele é atrapalhar. Mas é aí que eu falo que você tem que ter discernimento espiritual para saber quando algo vem de Deus ou quando algo vem de Satanás para te atrapalhar. Isso aí, infelizmente, são poucos que têm. Amém, meus amados? Fiquem todos com Deus e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um.